Na aula de hoje, dentro do tema Engenharia e Sociedade, vamos falar das principais características do curso de Engenharia Mecânica. O que é Engenharia Mecânica? Podemos dizer que é o ramo da engenharia que cuida do projeto, construção, análise, operação e manutenção de sistemas mecânicos. A engenharia mecânica é didaticamente dividida em áreas com uma criação que frequentemente se entrelaçam nos diversos ramos de atuação. Destas áreas, aquelas mais próximas à física são chamadas de ciências mecânicas e servem de base teórica às áreas de direta aplicação de engenharia. As ciências mecânicas tratam de conceitos bem estabelecidos e que muito dificilmente vão se tornar ultrapassados. A primeira área das ciências mecânicas que vamos falar é a mecânica de corpos rígidos. Esta área engloba áreas fundamentais da física, podendo ser separada em estática e dinâmica. Suas abordagens mais conhecidas são a abordagem clássica, a de Lagrange e a dinâmica de corpos rígidos. São estudados pela mecânica geral, modelos de atrito, inércia, choque mecânico, trabalho, energia, gravitação e quantidade de movimento. Esses conceitos são imprescindíveis ao desenvolvimento de demais áreas na engenharia mecânica. Outro campo das ciências mecânicas é a dinâmica. Ele estuda a forma como os elementos de um sistema se comportam e interagem entre si ao longo do tempo. Considera-se um sistema se o estado ou condição em que o mesmo se encontra não depende apenas das forças ou condições momentâneas a que é submetido, mas também depende do estado anterior em que se encontrava. Esse tipo de sistema físico geralmente acarreta em modelos matemáticos de equações diferenciais. A análise envolvida pode atingir alto grau de complexidade, demandando soluções algébricas sofisticadas ou até se restringindo às simulações numéricas através de modelos computacionais. É empregada em diversos tipos de tecnologia, como suspensão de automóveis, motores, projetos de navios e estruturas offshore, aeronaves, projetos de próteses ósseas, entre outros. Uma outra área seria sistemas de controle. São dispositivos que têm como objetivo modificar o comportamento de sistemas dinâmicos. No projeto de controle, envolve-se as teorias de dinâmica associadas a lógicas de controle e diversos outros conhecimentos, como projeto mecânico, elementos de máquinas, pneumática e hidráulica, entre outros. Antigamente eram sistemas puramente mecânicos, mas hoje é comum os dispositivos que envolvam partes eletrônicas e eletromecânicas, contendo sensores, atuadores e controladores digitais. Como exemplos, temos sistemas de injeção eletrônica nos veículos automotores, pilotos automáticos de navios, aeronaves e mísseis. A mecânica de corpos deformáveis, ou também conhecida como mecânica de sólidos, também faz parte dessas ciências mecânicas. Ela é também conhecida como resistência dos materiais e estuda o comportamento de corpos submetidos a esforços mecânicos. Entre as principais teorias, envolve-se a da elasticidade, plasticidade e estabilidade. A mecânica dos sólidos é fundamental no desenvolvimento de estruturas e elementos de máquinas, tais como engrenagens, árvores, mancais, entre outros. Permite estudar as variações de tensões e deformações ao longo do sólido, essenciais para o seu dimensionamento. Para corpos de geometria e carregamento complexos, bem como aqueles constituídos de materiais não isotrópicos, é necessário utilizar técnicas numéricas assistidas por computador, a fim de determinar os campos de tensão ou deformação, como, por exemplo, o método das diferenças finitas, método dos elementos finitos e método dos elementos de contorno. Mecânica dos fluidos seria uma outra divisão das ciências mecânicas. É a parte da física que estuda o efeito de forças em fluidos. Os fluidos em equilíbrio estático são estudados pela hidrostática e os fluidos sujeitos a forças externas
não nulas são estudados pela hidrodinâmica. A termodinâmica é o ramo da física que estuda as causas e os efeitos de mudanças na temperatura, pressão e volume, e de outras grandezas termodinâmicas fundamentais em casos menos gerais, em sistemas físicos em escala macroscópica. Em essência, a termodinâmica estuda o movimento da energia e como a energia cria movimento. A termodinâmica se desenvolveu pela necessidade de aumentar a eficiência das primeiras máquinas a vapor. Em relação à propagação térmica, é a transição da energia térmica de uma massa mais quente para uma massa mais fria, ou seja, é a troca de energia calorífica entre dois sistemas de temperaturas diferentes.